E eu quero falar sobre fé renovada nessa noite aqui. Fé renovada. Uma fé restaurada. Às vezes a fé ela fica abalada, né? Acabamos perdendo, né, a crença, perdendo a fé, ela vai escapando pelos nossos dedos, mas nós temos que agarrá-la, ficar firme, profetizar, declarar. Mas uma coisa é certa, queridos, o nosso Deus, cheio de misericórdia, Ele vem sempre ao encontro daqueles que estão ali, prestes por um fio, quando a sua fé está por um fio, estamos prestes a perdê-la, Ele vem ao nosso encontro e nos restaura e nos fortalece. Ele é fiel, mas é necessário clamar, é necessário chamá-lo para perto, estar perto dEle, perto da palavra dEle, tudo isso, fé renovada. Eu quero basear esse tema na passagem em que os discípulos, 2 discípulos de Jesus, estavam desanimados, diante de situações, de circunstâncias, de coisas que aos olhos humanos eram terríveis de serem testemunhadas, aos olhos naturais eram terríveis de serem testemunhadas, e por eles testemunharem aquilo, eles ficaram tristes, ficaram desacreditados, abalados na fé, na crença, e eles caminharam para um lugar chamado Emaús. Lucas 24, último capítulo do Evangelho de Lucas, narra essa passagem, os discípulos a caminho para Emaús. Lucas 24, 13 ao 15, naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e começou a caminhar com eles. Amém? Começou a caminhar com eles. Então, aqui para termos como base esses 3 versículos aqui, mas é isso, você conhece o contexto dessa passagem? 2 dos discípulos de Jesus estavam entristecidos, pelo quê? Pelo momento ali em que eles viram Jesus sendo crucificado, aquele que realizou milagres, sinais, maravilhas ali, enquanto caminhou com eles ali por 3 anos, eles viram esse mestre, esse Senhor, esses que eles entendiam que era o Messias, o Salvador, de certa forma, no olhar natural, derrotado numa cruz, todo machucado, deformado, humilhado em uma cruz. E aquilo causou um impacto muito grande no coração da maioria deles, de todos, né? 2 deles aqui citados nessa passagem saíram de Jerusalém e começaram a caminhar para um lugar chamado Emaús, uma aldeia, um vilarejo chamado Emaús. Interessante que a palavra Emaús, o nome Emaús, significa riacho quente. E esse nome era dado porque ali haviam fontes termais e haviam riachos com águas mornas ali. Riacho quente, águas mornas, mornidão. Pegaram mornidão, caminhando para a mornidão, abalados pelas circunstâncias, viram o seu mestre crucificado. Estamos derrotados, o nosso líder, o nosso Senhor foi derrotado, foi humilhado, acabou, já era. E eles, vamos sair daqui de Jerusalém, vamos sair daqui do meio disso tudo, vamos para outro lugar, só que para o lugar errado. Não era para eles saírem, talvez assustados, preocupados, por uma possível perseguição que poderia vir contra eles. Se fizeram isso com o nosso mestre, podem fazer conosco também. Vamos sair assustados, cheios de incredulidade, abalados, traumatizados,
por toda aquela visão, mas com o olhar natural, porque eles não entenderam que aquilo ali fazia parte de um grande plano divino. Eles não entenderam que a vitória deles, a vitória eterna, a vitória total, estava sendo concretizada ali naquele momento, na cruz. Jesus estava pagando o preço por seus pecados, dando vitória a eles, contra todo o mal. Eles não entenderam isso, um olhar natural. E nós temos que sair, aquele que tem uma fé madura, não tem um olhar natural, ele vê além, ele consegue interpretar. E olha que Jesus avisou, mas eles caminharam para Emaús, para o lugar de mornidão, entristecidos. Mas vamos aqui a alguns pontos. Primeiro, no caminho para Emaús, eles estavam focados apenas nas circunstâncias. Olha o versículo 14. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Conversavam apenas, somente, unicamente acerca do que havia acontecido. Da forma como conversavam, uma conversa de derrota, uma conversa de incredulidade, uma conversa apenas no nível natural. Mataram o nosso mestre. Foco apenas nas circunstâncias difíceis, queridos. Aquele que tem uma fé madura, ele foca, mesmo em meio às circunstâncias difíceis, ele foca no que a palavra diz, amém? No que Deus falou. Mas eles estavam apenas focados nisso, só conversavam sobre isso, no que havia acontecido, e no que Deus havia dito, no que Jesus havia dito. Não, esqueceram. Não à toa estavam caminhando para a mornidão. A mornidão é uma praga, queridos. A mornidão é algo, Jesus deixou muito claro o que ele acha disso, né? Lá em Apocalipse, está muito claro, eu não preciso dizer aqui, né? O que ele acha acerca da mornidão, não preciso. A mornidão, caminhavam para lá, focados apenas no que havia acontecido nas circunstâncias difíceis. Focam em circunstâncias difíceis. Quem são os que focam apenas em circunstâncias difíceis? Os desesperançosos, os que perderam a esperança, a fé. Os incrédulos perderam a fé, são esses que focam apenas nisso. Outros que focam apenas em circunstâncias difíceis, os vitimistas. Olha eu aqui de novo falando disso. Os vitimistas são os amam focar no negativo, no coitadismo, amam. De novo, Ezequiel, assim, de novo, aguenta aí, eu vou falar de novo. Vitimismo é uma praga. Vitimismo é o discurso dos covardes, dos incompetentes, daqueles que não têm caráter para assumir seus erros. O vitimismo é horrível. Deus com certeza abomina isso. Por quê? Porque, queridos, como haverá arrependimento? Como haverá restauração aonde há vitimismo? Como? Porque o arrependido é aquele que reconhece que errou, aquele que reconhece seus erros. E aí ele diz: me perdoa, Deus, porque eu pequei, eu errei. Não foi o fulano, o ciclano, as circunstâncias, foi eu decidi errar. Houveram gatilhos, houveram situações que provocaram o meu erro, mas a decisão foi minha. Eu aceitei esse sentimento ruim, eu aceitei a incredulidade na minha vida, eu aceitei a mornidão, a culpa é minha. Eu estou em mornidão, estou em caminho para Emaús, não é por culpa da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, do meu trabalho, ou de qualquer outra coisa. A culpa da mornidão é minha. Me perdoa, Senhor, porque sou morno, eu aceitei.
a incredulidade e a mornidão na minha vida. Vitimismo é uma coisa horrível, e há um discurso hoje aí, um discurso maligno, que está impregnando a mente de muitas pessoas em relação a isso. Os vitimistas caminham diretamente, eles não caminham, eles correm para Emaús, eles correm para lá, o mais rápido possível, o lugar deles é lá. Mas entre nós não será assim, amém, queridos? Nós queremos entender que quando temos culpa, temos culpa. Se não temos, não temos. Se eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Amém, queridos? Se eu não tenho culpa, não tenho. Mas se eu tenho, eu tenho. Eu assumo. Ok? É simples assim. Nunca vou esquecer do testemunho de um homem que eu ouvi. Testemunho que falou muito ao meu coração. Passou parte da vida dele, boa parte da vida dele preso. Vivia entrando e saindo de cadeias, desde adolescente. Uma vida de crime, desde no início da adolescência, uma vida de crime. Até adultos, 40 e poucos anos, nessa vida. E um dia, na prisão, os crentes apareceram lá. Os crentes foram lá na prisão pregar o evangelho. E aí sabe o que disseram para ele? Disseram que a culpa era dele. Aí ele falou: rapaz, eu passei a vida inteira nessa minha vida de crime ouvindo que a culpa não era minha. Diziam que a culpa era dos meus pais, da minha família desestruturada. Diziam que a culpa era da sociedade, que a culpa era da polícia, que a culpa era do sistema judicial. Nunca chegaram e disseram que a culpa era minha. A primeira vez que alguém apontou o dedo e disse: a culpa é sua, se arrependa, pecador. Se arrependa, pecador. Arrependa-se dos seus pecados. Ah, então a culpa é minha, é? Eu tenho culpa no cartório, é verdade? Não é da sociedade? Não é? Não é do capitalismo? Não é do rico? A culpa não é do rico, não? Eu pensei que a culpa era do rico branco. Do rico branco, eu pensei que era. Mas você está dizendo que a culpa é minha. A palavra de Deus diz que eu sou pecador e que preciso de Jesus. Preciso de Jesus na minha vida. Aquilo impactou ele, pegou ele de jeito aquilo ali. Ele sentiu uma pancada, pá, da verdade nele. Sou culpado, preciso me arrepender dos meus pecados, sou um criminoso. Ele se arrependeu ali na mesma hora, se converteu, se tornou um pastor abençoado, cheio de Deus. Olha só, como haverá arrependimento com vitimismo? Como? Colocando a culpa em Deus e o mundo, e nunca chamando a sua responsabilidade para si. Quem foi que mandou eles irem para Emaús? Eles foram porque quiseram. Eles quiseram a mornidão. Eles aceitaram o medo. Eles aceitaram a insegurança, a incredulidade. Eles aceitaram. Eles aceitaram isso. E caminharam para lá, entristecidos. Para lá caminham os desesperançosos, os incrédulos e os vitimistas. Para onde? Para Emaús. Estão no caminho para Emaús esses. Mas diga: graças a Deus que Jesus vai ao nosso encontro, mesmo caminhando para Emaús. Olha só, versículo 15. No caminho de Emaús, para Emaús, Jesus veio ao encontro deles, irmãos. Olha só, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Amém? Que Jesus maravilhoso, que mesmo quando estamos assim, nesse estado, derrotados, abalados, Ele vem. Diga: Ele vem. Só temos que estar atentos. Porque Ele pode estar bem perto e a gente nem perceber. No versículo 16,
é o 16 isso, diz que eles estavam como que impedidos de enxergar isso. Eles não reconheceram que era Jesus que começou a caminhar com eles também. Alguém se aproximou e eles não perceberam. Não perceberam que era o próprio Jesus, que estava ali pertinho. Nós temos que estar atentos, amém? Com os olhos bem abertos. Mas é triste porque às vezes nessa situação de mornidão, de fé abalada, de tristeza pelas circunstâncias, a gente acaba não enxergando um palmo diante do nariz. Não tem discernimento espiritual. Jesus estava lá e começou a puxar papo com eles. Olha só que lindo. Jesus ressuscitado estava lá, Marcilene. Jesus ressuscitado estava lá. Se aproximou e os provocou. Os provocou a quê? A pôr para fora tudo aquilo que estava mexendo com eles por dentro. O psicólogo dos psicólogos estava lá, trabalhando na vida deles. E olha só, outra coisa, Jesus os provocou a confessarem suas dores. Vamos ler aqui o 17, o 18 e mais alguns na frente. Acompanhem comigo, por gentileza. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês dois estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, com a cabeça para baixo, murchos, assim, né? Bem para baixo, entristecidos. Versículo 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Aí Jesus: que coisas? Como se não soubesse, né? Jesus: que coisas? Diga mais, fale, né? Provocando eles a pôr para fora, né? A desabafarem. Olha, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Você não soube? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. 20. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Você não soube disso, cara? E nós esperávamos que... Olha, isso aqui machuca, irmãos. Isso aqui machuca. Olha só. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Olha, isso machuca, cara. Jesus deve ter ficado ali. Qual que é? Nós achávamos que era ele, que ia trazer a redenção, a salvação, mas não era nada disso. Ele era só mais um que apareceu aí. Não era ele, não era o Salvador, não era o Messias. Olha, mas Jesus começou a provocá-los a pôr tudo isso para fora. E eles continuam, eu não vou ler mais, mas eles continuam. Os profetas disseram e tudo mais que era ele, mas enfim. Outro ponto aqui, penúltimo ponto. Jesus confrontou a incredulidade deles. No caminho para Emaús, Jesus os confrontou a incredulidade daqueles dois homens ali. Olha só, versículo 25. Olha aí, se liga. Ele lhes disse: como você custa a entender, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Olha que coisa poderosa, queridos. Jesus os confrontou como? Dizendo para eles, mandando a real para eles, sabe? Mandou a real, disse: vocês são muito devagar para acreditar nas coisas, vocês são muito lerdos para crerem, muito lentos, tem que crer rápido, amém, irmãos? A gente tem que crer rápido. A palavra foi liberada, amém? Foi liberada, você, peguei, é minha, guardei no coração já, peguei. Alguém diz: receba, irmão. Recebo, tem que ser rápido, ligeiro, para crer. Jesus diz: vocês são muito devagar, passinho de tartaruga, para acreditar nas promessas. Nécios, em outras versões, Jesus fala nécios.
e tardos de coração para acreditarem. Nós temos que ser rápidos, amém? A nossa fé tem que ser ágil. Diga: fé ágil. Uma fé rápida, rápida e firme, veloz, ligeiro. Pronto, eu creio, tomo posse, é minha. Essa palavra é minha, essa verdade é minha. Eu guardo essa promessa para mim. Mas Jesus os confrontou fortemente e os advertiu: vocês têm que crer rápido, guardar a palavra, não percam as promessas. E Jesus continua nos próximos versículos. Ele diz: os profetas falaram acerca dele, que ele iria padecer. Ele mesmo falou que ele iria padecer. Os próprios dois aqui chegaram a relatar isso, que o próprio Jesus disse: é necessário que o Filho do Homem padeça, mas que vai ser ressuscitado no terceiro dia. Interessante, irmãos, olha aqui para mim, por gentileza. Aquele era o terceiro dia. Se eles tivessem ficado mais um pouquinho em Jerusalém, hein, eles teriam visto Jesus ressuscitado lá, porque ele apareceu lá para os 12, para os 11 que estavam lá. Ele apareceu para as mulheres que foram ao sepulcro. Ele apareceu. Elas chegaram lá primeiramente no início do capítulo e encontraram o sepulcro vazio. E os anjos disseram para elas: por que vocês estão procurando aqui nesse sepulcro aquele que está vivo? Por quê? Ele ressuscitou, como ele prometeu que ressuscitaria. Ele está vivo. Jesus está vivinho da Silva, vivinho. Ele reina. Ele venceu a morte. Na cruz ele derrotou o pecado. Na sua ressurreição ele venceu a morte. Antes era um cordeiro, hoje é um leão. Hoje ele é um leão. Ressuscitado, aleluia, queridos. O teu Deus vive, o teu Senhor vive, e em breve se manifestará em glória, e todo olho verá, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará diante dele, do Cristo ressuscitado. Ele falou para os dois. Os profetas disseram, um monte de gente profetizou isso, mas vocês não creem. Ah, querido, se tem uma coisa que aborrecia Jesus, ainda aborrece, é claro, é incredulidade. Duas coisas para a gente definir: incredulidade e dureza de coração. Ah, soberba, né? Orgulho, duas coisas que aborrecem tremendamente. Ele não tem muita paciência com esse, sabe? Teve um dia que ele disse, ele viu a incredulidade dos discípulos, aí ele falou: ah, meu pai, eu não aguento mais, pai. Até quando eu vou ficar com eles, Senhor? Ele falou. Jesus falou: até quando? Manda a cruz, Jesus, rápido, pai. Pai, manda a cruz, que eu quero acabar logo com isso, porque não está dando mais para ficar no meio desse povo incrédulo. Isso me aborrece. Isso me irrita. Esse negócio de incredulidade. E a soberba de coração, hein? Que ele sapecou a peia para cima dos religiosos da época. Seus sepulcros caiados, suas cobras, seus falsos. João Batista, né? Mandou a real também. Dureza de coração e incredulidade. Jesus ficou irritado aqui, queridos. Jesus ficou irritado com eles dois, que tinham ouvido tantas promessas maravilhosas e não guardaram nenhuma no coração deles. Nenhuma promessa, nenhumazinha sequer. Nenhuma promessinha vocês guardaram no coração de vocês. Tudo que foi prometido, que ele iria voltar, ressuscitar, e que aquilo era necessário. Era necessário que ele padecesse. Ele veio para isso. E vocês esqueceram, por causa das circunstâncias, dos traumas de vocês, do medo. Seus lerdos. Lerdos para acreditarem, lentos, devagar, quase parando vocês são, vocês dois.
para acreditar nas promessas. Não entre nós, amém, queridos? Não entre nós. Mas depois dessa bronca, o que aconteceu? Vamos lá para a gente ir finalizando. Jesus confrontou, por fim, a fé foi renovada, amém? A fé foi fortalecida de novo, e a gente vê aqui a trajetória disso, a trajetória, como isso aconteceu. Olha só, versículo 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com quem ia mais adiante. Estava começando a escurecer no caminho para Emaús, ficando de noite já, de noitinha. E aí eles pensaram, nós temos que nos hospedar em algum lugar. Aí bem ali adiante logo tinha uma hospedariazinha, um hotelzinho. Aí eles iam se hospedar lá. Só que Jesus, depois de ter dado aquela bronca, eles ainda não sabiam que era Jesus. Jesus, eu vou embora, sair de perto desses... Não foi assim não. Eu vou embora. Jesus apertou o passo, entendeu? Eles estavam caminhando ali, e aí Jesus fez que ia mais adiante, apertou o passo e já ia embora, deixando os dois. Aí eles, não vai não, fica aqui com a gente mais um pouquinho, fica só mais um pouquinho com a gente. Olha que coisa linda. Houve ali começou uma restauração de fé. Eles chamaram Jesus para ficar com eles hospedado. Já está ficando de noite, não vai não, fica mais um pouquinho com a gente. Olha que coisa linda. 29, mas eles insistiram muito com ele, foi muito, tá? Não fica, não, eu já vou, não fica. Jesus estava com muita vontade de ficar, com certeza, mas ele deixou eles insistirem, né? Não, fica mais, não, eu já vou, tenho que ir. Não, fica, por favor, fica com a gente, não vá, fica com a gente nessa noite, vamos nos hospedar ali naquele hotelzinho ali, fica com a gente, está escuro já. Olha que coisa linda, que coisa fofa, né? Momento singelo, né? De restauração. Todo momento de restauração é singelo, é bonito, né? É meigo, né? Tudo isso, olha só. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois esta noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30, irmãos. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, só aí, nesse momento, versículo 32, 31, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles naquele momento. Aleluia! Naquele momento de intimidade, a fé foi avivada através da comunhão e intimidade com Jesus. Quando é que a nossa fé, o nosso vigor espiritual, a nossa força espiritual é renovada? Quando estamos em intimidade com Ele. Eles chamaram Jesus para um momento de intimidade, comer com eles junto à mesa. E quando Jesus pegou aquele pão gostoso, pegou e naquele momento deu graças ali na mesa e partiu, deu estalo, caiu a ficha, a mente se abriu, a visão se abriu. É Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou, está vivinho aqui com a gente, comendo com a gente. Jesus ressuscitou. A fé renovada, a alegria, a esperança, tudo, restauração, voltaram imediatamente a uma maturidade de fé ali, Jesus perto deles. Só que naquele momento Jesus se teletransportou. Jesus ressuscitado, né? Um corpo ali, um corpo glorioso ali, um corpo sobrenatural, podemos colocar dessa forma, e sumiu da frente deles instantaneamente. E aí eles, cara, era Jesus, era mesmo, era sim, era Jesus. Olha só o que eles afirmam aqui, ó, que coisa linda. O 32, perguntou-se um ao outro, não estava ardendo o nosso coração dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Amém, queridos?
Enquanto ele falava conosco, o nosso coração estava pegando fogo. Então era ele, só podia ser. Amém? Só podia ser ele, porque quando ele falava com a gente, o nosso coração estava pegando fogo, estava ardendo, estava começando a queimar dentro de nós o poder da sua palavra, o poder da sua orientação, da sua advertência, da sua repreensão. Quando ele começou a abrir a boca e falar, algo começou a acontecer dentro de nós. É o poder da palavra que aviva a fé, que queima os corações. Aleluia, irmãos. Aviva o nosso ser, o nosso interior. É o poder da sua palavra que queima dentro de nós. Queima palavras de vida, palavras que restauram. Quantos creem assim? Que o nosso coração queime sempre diante da sua palavra, aleluia. Essa palavra liberada aqui nessa noite é a palavra dele. É a palavra dele. E eu espero que o nosso coração esteja queimando nessa noite, diante da palavra dele. A palavra que está sendo liberada. O nosso coração estava pegando fogo. E aí o que aconteceu? Versículo 33, finalizando: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, o lugar da onde eles não deveriam ter saído. Não era para eles terem saído de lá. Foram para Emaús porque quiseram, foram para a mornidão porque quiseram, mas Deus, cheio de misericórdia, o Senhor Jesus, cheio de graça, foi ao encontro deles para restaurá-los. E eles voltaram não andando, irmãos, não andando, mas correndo para Jerusalém, o lugar da adoração, o lugar da paz, o lugar do sacrifício, lugar do sacrifício, onde o cordeiro foi morto, mas ressuscitou. E eles se juntaram aos 11. Aí eu não vou ler, mas se você ler mais adiante, eles chegaram lá, imagina, ofegantes, 11 quilômetros, 11 quilômetros de Emaús a Jerusalém. Bateram na porta onde os 11 estavam. Seguinte, cara, a gente viu ele comeu com a gente, ele partiu o pão para nós, e o nosso coração está ardendo até agora. Aí os 11 lá: rapaz, ele já apareceu, foi aqui, que vocês não estavam aqui, mas ele já apareceu, foi aqui para a gente. Apareceu para Maria Madalena, a primeira que viu ele foi Maria Madalena. Vocês estão por fora, um monte de novidade aqui acerca disso já, tá? Aí se alegraram juntos, celebraram juntos aquele acontecimento maravilhoso, que nos dá vitória, nos garante a vitória sobre tudo. Amém? A sua ressurreição, ele vive. Amém, irmãos? Ele vive. Não está acabado não, irmão. Quem disse que acabou, irmão? Quem foi que acabou, que disse que acabou? Quem foi? Quem foi que disse para você que é o fim? Quem foi? Eu sei quem foi. Foi o capeta. O capeta falou para você que é o fim, mas ele é mentiroso. O capeta é mentiroso e Jesus é verdadeiro, e ele nos dá vitória. Nele somos mais que vencedores. Os dois pensaram que havia acabado tudo, mas não acabou não, estava só começando. E Jesus mostrou para eles que estava só começando um novo tempo. Vitória, muita vitória vem por aí, irmão. Muita bênção vem por aí, irmão. Muita bênção, muito milagre. Você ainda vai ver muito milagre, irmão. No meio da tua família, no teu casamento, meu irmão, tu não faz ideia. Tu não faz a mínima ideia do que te espera, irmão. Em Jesus. Muitas coisas tremendas, milagres.
coração pode ter chegado aqui nessa noite morno ou frio, melhor até frio, né? Como de Jesus disse. Mas a palavra dele nessa noite aquece você, aquece o teu interior, traz esperança, traz vida, traz renovo, traz maturidade, amém? Porque a nossa fé está firmada apenas no que sai da sua boca, nas suas promessas infalíveis. Quem crê pode aplaudi-lo nessa hora, bem forte.